Chegou! Vamos começar. Boa noite, irmãos. Né? Que a internet está primeiro, viu? Entrou logo as duas de uma vez. E aí, como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Estou bem também, irmão. Nossa irmã Lupressa, seja bem-vinda, Lupressa. Gedix, sejam bem-vindos. Boa noite, Lupressa. Hoje é Lourenço, seja bem-vindo, Lourenço. Hoje, pessoal, a gente vai apresentar o estudo do Evangelho com duas irmãs lá do Madre Teresa de Calcutá. Nós vamos fazer a prece, aí depois vocês duas se apresentam para o pessoal ficar conhecendo vocês. Quem faz a prece? Minha irmã Tanto Mirella, faz. Claro, faça agora. Então, é com muito prazer que nos reunimos hoje. Então, sejam todos bem-vindos, os aqui já presentes, tanto os encarnados quanto desencarnados, que nos ouvirão nesta noite. Então, quem quiser fechar os olhos neste momento e se conectar ao Altíssimo. Então, iniciemos o nosso encontro de hoje, agradecendo ao Divino Mestre Jesus por mais esta oportunidade, por estarmos vivos na presença de Deus, construindo e edificando a sua palavra. Então, que nunca nos falte a paz, a serenidade, o saber e o entender que Ele sempre está presente em nossas vidas, nos guiando e nos amparando em todos os momentos. Então, que nossas palavras, que suas palavras cheguem ao nosso coração como um aconchego e como restauração de nossa fé e esperança nesses momentos tão turbulentos. Então, que a presença divina esteja sempre em nossas vidas, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. A Igreja já entrou, André. Meninas, fiquem à vontade, vocês podem se apresentar, porque tem uns irmãos aqui que nos acompanham, que são lá do Pernambuco. Então, fiquem à vontade, vocês duas, Certo? para depois a gente começar. Só vou apresentar primeiro a nossa casa espírita. Nós fazemos parte do SENTEC, Sociedade Espírita Madre Teresa de Calcutá, situada aqui na cidade de Jericó, que fica entre as cidades de Pombal e de Catolé. Eu sou Niédia, sou uma jovem aprendiz, né? E estamos na luta, né? A cada dia buscando entendimento acerca do nosso melhoramento. boa noite a todos. Meu nome é Sabrina, eu participo da juventude da Casa Espírita, Sociedade Espírita Madre Teresa de Calcutá. Eu acho que eu vim hoje aqui. Sinégia é uma criança, eu sou um bebê nesse aprendizado. Nós estamos juntos aí, batalhando, em busca desse aprendizado, na partilha do Evangelho, e nesse compartilhamento Muito bem. das palavras e do aprendizado na noite de hoje. É minha impressão ou a voz de vocês está um pouco baixa? O meu microfone está alto, irmão. Você não está ouvindo bem, não? Talvez Você seja as está nossas ouvindo? internets. Eu acho que é a internet de Você... Sabrina que ela está carregando para mim aqui. Ah, para mim está carregando também. Pode Mas está ser ótimo. isso. Pode ser, sim. Olha, pessoal,
Sabrina disse que tem um texto muito lindo para acompanhar com o tema de hoje. A gente vai começar, pessoal, a partir do item 6, que é, vamos ver, não acrediteis em todos os espíritos. Confere aí com o evangelho de vocês. Isso. Pronto. A gente vai lendo e comentando, né? Conversando. Um negócio bem normal, como que a gente esteja numa roda de estudo. E o pessoal aí que vão acompanhando com as mensagens, escrevendo, Niedja e Sabrina, vocês podem ir lendo também os comentários, tá ok? Ok. Todos estão ouvindo bem? Sabrina, fale aí para dar um retorno. E a internet de Sabrina caiu. Foi. Vamos aguardar ela retornar quando ela entrar. Ela disse que vai sair e entrar novamente. Então foi ela que saiu. Foi mesmo. Foi. No item 6, deixa a Sabrina entrar. Pronto, ela já está pedindo para entrar. Certo. A sua internet tá boa toda, viu? Graças a Deus, irmão. Tem dia aqui que é meio puxado, mas hoje é a presença divina e dos bons espíritos. Voltou. Sabrina, fale aí para ver como é que tá agora. Ih, carregando de novo. Pronto, vou. Agora sim. Eu acho que travou de novo. Tá travando. Boa noite, Cíntia. Seja bem-vinda. Cíntia, nossa irmã Cíntia lá do Madre Teresa, seja bem-vinda. Cíntia, Madre Teresa não, do lado de Catarina do Rocha. Isso. Mas Glícia já entrou aqui também. Ó, Glícia. Sara, meu amor, bem-vinda. Pessoal, muito bem-vindos e bem-vindas, vocês todos. Nosso irmão Jailson, lá do Pernambuco. Quem desejar fazer um comentário ao vivo, pessoal, pode pedir que a gente coloque vocês, ok? Eu estou aqui. Estou vendo, Glícia, estou vendo. Eu vou ler o primeiro item aqui, quando o João diz o seguinte: meus bem-amados, não acreditei em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se erguerão no mundo. João, 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 1. Interessante. O que é que a gente pode interpretar? Que a gente pode comentar aqui? A gente pode até, Nédia, dizer assim, mas todos nós não somos filhos de Deus? Todos nós não somos filhos de Deus, não é isso? Isso. Mas a gente sabe que somos filhos de Deus, mas somos seres em evolução. Uns atrasados, outros mais adiantados. Uns o orgulho, a vaidade, tudo contrário ao amor, predomina.
por isso que a gente deve observar se eles vêm de Deus, não é que eles não vêm, não é que eles vêm do demônio, como outros irmãos falam, mas é a mensagem que eles trazem. É isso que ele chama para uma observação. Isso, é a mensagem moral na realidade. Porque a gente pode perceber aqui que ele usa, quando ele diz, vários falsos profetas se ergueram no mundo. Então, se a gente for fazer uma análise cronológica, desde a época de Jesus, já existia esses pseudo-profetas que até utilizavam o nome do próprio Jesus. E a gente pode listar que tanto os encarnados quanto os desencarnados, há essa necessidade desse olhar mais atento, da gente perceber, na verdade, e distinguir quem são esses falsos profetas e quem são os verdadeiros, né? Assim como você disse, irmão, questão de nós sermos filhos de Deus, isso não nos impede das atitudes morais enganosas e errôneas que a gente vai tomar se pautarmos essa ideia no livre-arbítrio. Então, qualquer um, ele pode se auto-intitular o verdadeiro, o profeta que quiser, ou então o que bem entender, né? Exatamente, Nédio. Sabrina mostrou um texto muito lindo que fala justamente sobre isso aí que você acabou de comentar. Que existem vários falsos profetas. Não existe o falso profeta só na leitura, não é isso, Sabrina? Existe o falso profeta também em outras áreas. E aí eu vou pedir para a Sabrina fazer a leitura daquele texto que ela me mostrou. Pode ser, Sabrina? Eu acho que ela tentou falar... Não estamos ouvindo, Sabrina. Estou não. A internet hoje dela não perdoou, viu? Os irmãos fizeram da internet de Sabrina. Sabrina, não estamos ouvindo nada. Ela tá morrendo de rir, mais Gleice. Então, irmão, Sassá, vê se você sai e entra novamente para ver se melhora. Tente se conectar à internet do vizinho. Para a gente ver. Enquanto isso, Marcos, a gente vai desenvolvendo aqui o texto. Que sistemática a gente pode utilizar para desenvolver esse texto? Pode seguir pelas partes mais importantes. Eu fui listando essas partes de modo estruturado para poder ser mais tipo uma ordem cronológica, né? Mais claro. E cronológica. Isso. Então aqui a gente pode seguir ainda no item 7, onde diz assim: aqueles, pois, que estiverem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Então, acho que aí seria o ponto que o texto de Sabrina iria se encaixar. Porque a gente não vai ter só os falsos profetas no quesito religião, mas a gente vai ter também os falsos profetas no quesito ciência. Então, a gente pode ver todas essas leis que regem todos os tipos de sistema, né? Corporal, mediúnico. Então, a gente pode fazer essa integração e exaltar essa necessidade de entender que tanto existe esses fenômenos da falsidade nesse quesito, porque envolve a moralidade, como eu já disse. Exatamente. E o texto de Sabrina aí caía perfeitamente bem. Viu? Vamos ver que dá certo agora. Vamos torcer para dar certo agora.
Vai dar certo agora. E aí, Sabrina? Voltei. Ah, Não conseguiu me agora deu escutar agora? certo. Agora sim. Ei! Coisa boa. Eu mudei de quarto para ficar mais perto do roteador. A gente mandei Ótimo, para muito bem. Marcos. Essa mensagem foi extraída do livro Levantar e Seguir, de Emmanuel, psicografado Xavier. Falso profeta não é somente aquele que perde fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel de nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra, a favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos profetas da fraternidade. Na fome, somos falsos profetas, mistificadores da paz. Na preguiça, somos falsos anjos do trabalho. Na indiferença, somos a terra é a nossa escola. A luta é o nosso aprendizado. A natureza é o livro sublime da vida. Não nos esquecemos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Eu gostei muito desse texto, que eu vi que foi extraído desse livro de Emmanuel, psicografado por Chico. O Evangelho, eu não vi o item que vocês pararam porque me interraiu, né? Mas o Evangelho, ele fala sobre os falsos profetas que pregam as coisas de maneira errônea, sobre aqueles que dizem ser o que não é. E nesse texto, a nossa posição como falsos profetas, quando nós nos ausentamos da nossa obrigação para... Muito bem, Sabrina. Isso mesmo, falou com toda clareza. Ô, Nédia, Oi. o que mais você sublinhou aí? Olha, o nosso irmão Alopresto colocou a mensagem aí, Sabrina. Se você quiser ler, vamos lendo para a gente interagir com os nossos irmãos. Ele colocou: parabéns, gente. Fico feliz em ver a doutrina espírita sendo estudada por jovens e em outro estado. Muito bom. Olha que maravilha, tá vendo? Eu admiro muito vocês também. Muito obrigada, irmão. Alupresto, se você quiser, se a Alupresto quiser entrar ao vivo, Alupresto, pode dar um ok que a gente coloca você também, viu? Pode continuar, Nédio. Dando continuidade, irmão, a gente pode ressaltar aqui essa parte. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que da terra passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Então é muito importante ressaltarmos esse momento quando a gente pode fazer referência ao grande e alto nível de influência que as pessoas vêm sofrendo neste momento. Quantos não se encontram com muito medo da morte, frustrados, e acabam cometendo suicídio? Então, é a existência desses espíritos ainda, que Kardec ele vai bem a fundo, realmente direto, quando diz que são enganadores e hipócritas,
eu ainda quero dizer que são espíritos que ainda necessitam de uma ajuda e de um auxílio emergencial. São espíritos que não se encontraram ainda no quesito luz e que preferiram utilizar o sofrimento como não como uma desculpa, mas como um cano de escape, para usar o termo vingança. Então são os espíritos ainda que se encontram em um momento de necessidade, da necessidade do auxílio. Então, mesmo que de maneira inconsciente, eles estão tentando destruir os outros, mas já destruíram a si. Então, na realidade, eles são enganadores, mas primeiro eles estão enganando a si, para depois enganar os outros. Exato. Muito bem observada essa sua observação, muito pertinente. Na realidade, eles, como você muito bem falou, esses falsos profetas, eles podem vir dando uma de cordeirinho, só que por trás desse cordeirinho tem um lobo devorador. Porque se a gente bem entender, todos os espíritos são de Deus, mas ainda existem alguns que estão em um momento de, não de devaneio, não é essa a palavra certa, mas espíritos equivocados sentimentalmente, no sentido psicológico e de entendimento sentimental. Então, muitos nem têm mais sentimentos, né, devido ao sofrimento que acarretaram. Então, eles vão se erguendo, esses falsos profetas, eles se ergueram num mundo baseado nisso, nessa desordem que foi criada através dos sentimentos. Exatamente. Quer ressaltar mais alguma coisa, meu irmão? A gente escuta muito nas reuniões, Nied, irmão se passando por Bezerra de Menezes, Maria, se passando por personagens, por santos, que foram muito conhecidos na Terra quando estiveram encarnados, e que eles vêm usando esses nomes para tentar enganar muitos irmãos que não têm o conhecimento, eles não têm o traquejo de como desmascará-los. Então, aí eu aproveito essa oportunidade, Niedja e Sabrina, para contar uma história de um irmão que queria ver Bezerra de Menezes. Quando ele chegou no salão, ele disse, eu quero ver doutor Bezerra de Menezes. Aí ele disse, mas qual doutor Bezerra de Menezes você quer ver? Ele disse, eu quero ver doutor Bezerra de Menezes. Ele disse, tá bom, você quer ver? Bora, me acompanhe. Então aquele rapaz acompanha aquele instrutor espiritual. Quando ele abre um portão bem grande, onde tinha um salão de estudo, tinha uns 50 Bezerra de Menezes. Ele disse, qual desses aqui que você quer ver? Ou seja, a gente precisa ter cuidado, né? Porque muitos irmãos se passam por outro. E eles têm esse traquejo, porque eles têm o conhecimento das leis. E na realidade, Marcos, a gente tem que perceber e entender que ainda existem muitos espíritos, não só espíritos, que a gente, quando relata isso, a gente relaciona aos encarnados e aos desencarnados. Quantas pessoas não se prendem às coisas materiais e levam essa característica após a morte? Muitas pessoas não querem nem se desprender desse mundo justamente por suas características materiais. Então é aí que a gente vai poder perceber justamente um meio mais provável de indicar quais são esses falsos, esses espíritos que querem alienar as pessoas e realmente, porque se tinham vários Bezerra de Menezes na sala, como é que ele ia poder identificar qual era, né?
Então ele ia ter que, a pessoa ia ter que entender as características morais e conhecer também, né? Exatamente. E aí, voltando aqui onde você iniciou, é onde o Espiritismo vem revelar uma outra categoria, graças a Deus, primeiramente, e depois a Allan Kardec, que veio trazer essa doutrina salvadora da humanidade, graças ao Espiritismo que facilita. Salvino, meu amigo, meu irmão, entrou Salvino. Então, graças ao Espiritismo que a gente tem esse conhecimento, né, Nédia, mas Sabrina? A gente tem esse conhecimento, essa facilidade de desmascarar, porque, além da doutrina espírita, tem as comunicações espirituais com os nossos irmãos que trabalham com a gente, que são irmãos seríssimos, de luz, e que eles repassam para a gente essa falsa mensagem. Alguns irmãos, Nietzsche, eles passam por mensageiros da casa, quando na realidade eles querem como é que diz, ludibriar os trabalhadores da casa. Eles querem ludibriar, eles se passam por seu guia, eles se passam pelo seu orientador, quando na realidade, minha gente, eles querem fazer uma discórdia entre os trabalhadores da casa. Eles inventam tudo. Só que antes disso, eles vêm dizendo, olha, fulano, está muito bem, você está muito bem, mas com o passar do tempo, se você tiver um pouco de conhecimento, um pouco de malícia espiritual, você vai perceber que ele vai ter preferência. Nédia, quando o irmão começar a ter preferência, desconfie dele ou deles. Desconfie deles. Olha, certa vez, uma irmã chegou não, ela já participava da casa espírita, e ela se dizia ser uma irmã trabalhadora da casa. Ela era poeta, escrevia versos, né, belíssimos, e a gente teve uma notícia verídica, uma informação verídica dos irmãos lá de Cajazeira. Os irmãos de Cajazeira nos orientaram que a gente tivesse todo o cuidado que aquela criatura que estava passando aquelas mensagens não era a irmã que a gente esperava ou que pensava ser. Ela era uma criatura obsessora do grupo. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter com os falsos profetas da erraticidade. Não é isso? Justamente, irmão. Troquei de celular agora, tá dando para me ouvir? Ótimo, ficou maravilha, Sabrina. Ai, Que bom, Sabrina. verdade, irmão. Os falsos profetas desencarnados, é que nem diz no Evangelho. A gente tem que ver a moral do espírito ou da pessoa pelas suas obras. Na maioria das vezes, esses irmãos, eles que vieram nos auxiliar na evolução e dizem, nos prometem que se nós praticarmos o mal a outra pessoa, vamos conseguir algo, ou que vão encontrar uma forma milagrosa de nos dar dinheiro. Então, como é que um espírito que trabalha para Cristo, que trabalha na causa do bem, ele nos promete fazer o mal? Nos promete coisas fáceis demais usando maneiras erradas.
tudo que a gente escuta, todas as notícias e todas as comunicações, elas devem ser passadas pelo crivo da verdade, né? Exatamente. Olha, Salina, você comentou uma coisa muito interessante aí. Por exemplo, a gente tem que ter cuidado nas curas. Por exemplo, quando a gente está num sofrimento muito grande, a gente ou a gente pensa em suicida, ou então a gente pensa em conseguir a cura de qualquer jeito. Aí o que que Aceitar acontece? qualquer saída. Isso. Aí o que que acontece? Um irmão que ele é comprometido com o mal, ele é um médico na espiritualidade, mas ele é comprometido com o mal. Então ele tem conhecimento de cura, não tem, Sabrina mais Neto? Com certeza. Pois pronto, ele pode rapidamente nos enganar. Eu vou te curar, Marco. Mas, em compensação, quero que você faça isso. Olha só, a gente precisa ter a nossa malícia espiritual de saber entender isso aí. Jesus não prometeu nada em troca. Nem o espírito do bem, nenhum, eles pedem algo em troca. O amor incondicional, ele é incondicional. Ele não exige nada em troca. Então, eu estou dando isso apenas como exemplo, essa questão do médico na erraticidade, que ele pode lhe curar, mas em troca ele pede alguma coisa. Na verdade, ninguém que faz o bem, irmão, verdadeiramente, seguindo as palavras do Cristo, espera algo em troca. Porque a gente tem que dar sem esperar receber, dar com a direita para que a esquerda não veja. E é verdade essa questão que você falou, que às vezes nós estamos desesperados, passando por problemas, atualmente muitos emocionalmente, e quando encontramos qualquer saída, não pensamos se aquilo vai ter um prejuízo ou se aquilo vai ser bom, se eu não estou fazendo uma atitude que vai me trazer consequências espirituais ou físicas, e aceitamos. Então, é muito importante que nós, com a consciência própria, possa questionar todas as informações que nos são chegadas. Muito bem, Sabrina. Sabrina, você está 10, viu? Ai, Pode continuar, Ned, no seu rascunho aí. Só fazendo referência ao que Sabrina disse, no quesito que ela diz assim, que todas as informações que nos são chegadas. Se a gente parar bem para analisar o Evangelho, o próprio Kardec, ele já indica isso. Quando ele, no capítulo 20, ressalta a questão dos trabalhadores da última hora. E já no 21, ele já vem nos alertar sobre a questão desses falsos profetas, assim como os falsos trabalhadores, assim como os falsos espíritos que vêm tentar nos ludibriar para ir para um caminho não tão conveniente para nós mesmos. verdade. Seguindo aqui, a gente pode falar, meu irmão. Siga o seu raciocínio aí, Ned. Certo. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais, como a gente já ressaltou. Uhum. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode conduzir maus frutos. E uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos.
ao que Sabrina já ressaltou, né, gente? É só para edificar aqui no quesito evangelho. A gente continua agora, né, nas instruções dos Espíritos, Marcos. Isso. Essa A instrução, gente agora... essas instruções do Espírito, elas explicam mais à luz da doutrina espírita, ou seja, facilita mais o nosso entendimento da mensagem bíblica. Então, aqui na parte dos falsos profetas, no item 8, ainda faz referência à questão da árvore, que se a árvore ela produz, se ela é uma boa árvore, ela vai produzir bons frutos. Assim como ocorre de modo contrário. Então, se reconhece uma árvore, se reconhece um ser pelo que ela produz. Então, aqui ressalta essa questão dos valores morais. Então, ressaltar mais uma vez, assim como Sabrina já disse, que são as obras o que devemos examinar. Então, aqui a gente pode fazer a leitura onde diz assim: se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, ou seja, todos os sentimentos que vai conciliar o nosso coração e a conexão com a divindade. Então, em apoio às palavras, eles juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Exatamente, agora, os enviados. Oi. Pode dizer, meu irmão. Sim, a questão da árvore, não, uma árvore boa, ela naturalmente ela dará bons frutos. Por que eu estou me referindo a isso? Porque muita gente julga a doutrina espírita, condena a doutrina espírita e automaticamente condena as pessoas que seguem a doutrina espírita. Porque diz que a doutrina espírita é uma doutrina do diabo, do demônio, disso e daquilo, mas a doutrina espírita só dá bons frutos. Então, entra em contradição quem diz que a doutrina espírita é uma doutrina do demônio. Porque o próprio Jesus fala aqui no Evangelho, nessa mensagem que a gente leu, que uma árvore boa, ela não pode dar mau fruto. Isso. Assim como uma árvore má não pode dar bons frutos. Ou seja, a doutrina espírita, ela só dá bons frutos. E são vários os frutos que a gente pode colher da doutrina espírita. Que a gente pode mencionar aqui alguns, porque são muitos. Primeiro, a doutrina espírita nos esclarece. Quem esclarece, quem é esclarecido, sai da cegueira espiritual. Quem é esclarecido consegue amar, consegue ter discernimento. Então, são tantos frutos que a doutrina espírita nos proporciona, que se a gente for enumerar, a gente vai formar quase um livro de tantos frutos que a doutrina espírita nos proporciona. Salvino fez um comentário aí, Sabrina. Salvino faz aqui um comentário. Quer ler, Sassá? Se atraímos as experiências da vida conforme nossas vibrações, porque algumas pessoas atraem esse tipo de pessoas ou espírito para o seu processo. Se a gente atrai, olha, eu vou começar com a resposta e vocês dois podem complementar. Se eu a sei gente muito atrai, bem a resposta das perguntas. Continue, irmão.
que a gente atrai, né, minha dia, mas sabe, né? Porque a gente tem no nosso interior, a gente já tem aquela, a gente já tem, como se diz, aquele estupim, aquela pólvorazinha. Então, o que que acontece? Olha só, um rato, vamos dar um exemplo aqui, um rato não gosta de queijo? Rato gosta de queijo. Então, você coloca um pedaço de queijo em cima do guarda-roupa, em cima do petisqueiro, onde você quiser. Vai aparecer rato. Se tiver rato por perto, vai aparecer rato. Por quê? Ele é atraído pelo queijo. Então, os irmãos, falsos profetas, falsos cristos, da erraticidade, só vêm para perto de nós porque nós temos uma semelhança com eles. Ou seja, eu sou o plug. Não, eu sou a tomada. E eles são o plug. Entendeu? Então, é desse jeito. Diga aí, Sabrina. Porque existe ainda em nós algo que vibra na mesma consonância desses irmãos. Sejam os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas crenças, muitas vezes limitadoras. Então, por isso que nós atraímos essas pessoas e esses espíritos para o nosso processo. E toda experiência, toda atração traz uma reação e esperamos que essa atração seja o aprendizado de ambos, né? É justamente. Salvino, o que fazer para libertar-se da sintonia mental desses falsos cristos? Ah, essa resposta é fácil, viu? Vou deixar para a Niédia. Se a gente levar em consideração que tudo é lei de atração, nenhum tipo de espírito ele vai se aproximar de nós se nós não estivermos na mesma vibração energética que ele. Isso é um fato. Então, se eu tenho esse pensamento, eu sou o disparo, com certeza a atração será de imediata. Então, é uma questão de modificação de pensamento, alimentar uma questão vibracional diferente, a sair dessa zona que estamos e entrar em outras. Às vezes a gente atrai um espírito só pelo comentário, só por um comentário que a gente faz. Uma vez, Salvino mesmo, ele me disse assim, pare de atrair coisas desnecessárias com uns comentários, umas brincadeiras, viu, gente? Sem maldade. Então, às vezes, aquela brincadeira, ela já é alimentada, ela já é um disparo automaticamente nosso, feito por um irmão. Se aproximou, é como você diz, é a tomada e o plug. Pronto, conexão perfeita. Já existe em nós. Nossa responsabilidade é de 70%. Então, o problema está ainda em alimentarmos determinadas coisas como se a gente fosse arrastando pedras consigo. Ah, fulano não gosta de mim. Ai, como eu tô triste. Eu tenho que amar todo mundo, tenho que aceitar o que todo mundo diz e vou trazendo para mim toda aquela carga desnecessária. Ontem um irmão meu disse assim, determinadas coisas eu ignoro para melhorar a minha saúde mental. Então é justamente isso. Não é só a saúde mental, como também a saúde espiritual, principalmente. Assim como eu aprendi no centro espírita, é melhor ter paz do que ter razão. Então, a partir do momento que você entende que você atrai o que você vibra, sua vibração ela deve estar em conformidade com aquilo que você quer atrair. Se você quer atrair prosperidade, como é que você vai atrair prosperidade só pensando que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo? Você quer obter sucesso em alguma coisa. Ai, mas eu sou uma pobre de Cristo, nunca ganhei nada na vida. Não é esse tipo de pensamento que se alimenta. A gente deve alimentar aquilo que a gente quer de bom.
O que é de ruim, meus irmãos? O mundo já está cheio. Então a gente deve saber a importância do silenciar quando não tiver uma coisa boa para falar. E assim a nossa vibração vai mudar e nós não atrairemos esses irmãos para o nosso lado, esses falsos cristos. Então, é só uma questão. Se está em dificuldade no processo, é normal. Todos nós ainda passamos por isso. Cada um em seu tempo, em menor e maior grau. E também devemos entender isso. Não é porque fulano gosta de arrastar pedras, não. Só respeite o tempo do outro. Se eu já aprendi essa lição e foi fácil para mim, para o outro pode doer mais. Então é justamente isso. É você alimentar a sua alma, alimentar a sua mente com o que há de melhor. Então, não vibrar na mesma frequência que esses irmãos vibram. Falei um pouquinho Exatamente. demais, viu, De gente? nada você falou. Você falou Arrasou. muito bem. Arrasou, como disse a Sabrina. Olha, e outra coisa, além do que você falou, é a reforma íntima. Tudo que você Isso. falou resume reforma íntima. A gente, a Volta e gente meia a precisa gente bate fazer. nessa tecla, né, Marcos? Tudo É que verdade. já perceberam que na nossa, no nosso meio, no nosso autodescobrimento, na nossa autodescoberta, né, evolutiva, Sim, a gente sempre está retornando a essa questão da reforma íntima, se melhorar. Porque é tudo verdade. A começa gente e acaba em nós, né, irmã? Então, a gente não pode precisa. resolver a realidade do outro, o problema do outro, a gente não pode sarar a dor do outro, porque não é de Isso, nossa responsabilidade, nos compete sarar as nossas dores, melhorar a nossa realidade. Então, se algo me afeta, é porque existe algo em mim, como você disse, às vezes uma frase que eu profiro é a ponte para que alimente uma energia negativa, uma relação ruim, uma mágoa, uma carência, inúmeros são os sentimentos. Então, por isso que tudo que a gente fala volta à reforma íntima, porque a responsabilidade é única e exclusiva nossa. Exatamente. A reforma íntima, ela é um processo muito doloroso, mas é de extrema importância para nós. Salvino fez Porque, outra pergunta, irmão. Termine sua fala aí, foi, eu leio. Uhum. sim, porque a reforma íntima, ela está muito atrelada, muito alinhada ao orgulho e ao egoísmo. Dois males que nós não queremos nos libertar. Então, a gente precisa dar mais valor ao amor, ao bem. Lembra do que o nosso querido Pai Benedito disse para a gente essa noite? A gente precisa renunciar às coisas ruins em prol das coisas boas. Por exemplo, e aí ele citou o exemplo da bebida, né? A gente precisa renunciar à bebida em prol do trabalho do bem, não é isso? O que que quer ver com isso? Reforma íntima, não é verdade? É reforma íntima. Quando você renuncia a algo ruim em você em prol do bem, você está fazendo a sua reforma íntima. Os nossos irmãos espirituais nos ensinam isso todos os domingos nas reuniões. Diga aí, Sabrina, leia. Qual a missão do Espiritismo no sentido de identificar esses falsos cristos e na edificação do equilíbrio emocional para sair da sintonia negativa? Eu acho que é a conscientização. A missão do É o Espiritismo. conhecimento, no sentido Exatamente, de Sabrina. identificar esses falsos cristos. Exatamente. É instruir as pessoas através dos conhecimentos da doutrina. E a, Proporcionar o estudo para as pessoas. e a a identificação gente pode, emocional para sair da sintonia negativa. É, é verdade.
muitas pessoas podem pensar que há essa necessidade de se encontrar esses falsos profetas apenas pela questão de mostrar a verdade. Mas, na verdade, não é. O próprio Evangelho, ele diz que determinadas verdades só precisam ser ditas a partir do momento que ela prejudica muitas pessoas. Então, a gente já entende necessariamente que não é em busca da verdade. Mas se a gente levar em contexto que estamos em um mundo de provas e expiações, buscando a regeneração, então, essa questão de identificar esses falsos cristos é justamente para que ocorra essa mudança individual e também geral. Para que os bons frutos, eles padeçam e se tornem as características principais de todos. Exatamente. Eu acredito, Salvini, que as nossas explicações deu para fazer você entender. Por exemplo, porque, como Sabrina falou, e eu falei também sobre a questão do conhecimento da doutrina. O único caminho que liberta as pessoas é o conhecimento. Não tem outro. Não tem outro. Não é isso, pessoal? Com certeza. Você ainda tem rascunho aí, Edniedia? Tenho. Se tiver rascunho, Tenho. pode continuar o seu rascunho. A gente agora vai justamente para o oposto. A questão do que a gente vinha acompanhando o Evangelho na parte das árvores que dão os bons frutos. Então, Isso. mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Então, são aqueles que esquecem das leis de amor e humildade, porque o verdadeiro profeta, ele se doa. Ele esquece do bem próprio por um bem maior, que é um bem que se estende a todos os irmãos. Então, nesse ponto, a gente cede e entende diretamente. É como diz em Mateus, se um cego conduzir outro cego, outros cairão no buraco. Então, se você não tem conhecimento nenhum daquilo que você prega, você é alheio a tudo e utiliza a caridade para se auto-beneficiar, de longe nós teremos um profeta, de longe nós teremos alguém enviado por Deus, um mensageiro de Deus, que vem realmente prever algo para a humanidade. Verdade. Wilton, boa noite, Wilton. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito bem, Nied. Nied já é craque já nas lives, viu, Sabrina? Irmão, é porque na realidade eu gosto muito do Evangelho. Eu acho que é essa sintonia, entende? Que ajuda. Pois é. Vamos continuar aqui para a gente concluir esse 8º. Certo. Não. O Cristo não está aqui, não está ali, porque aquele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar seu povo serão a exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração, acima de todas as coisas, aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a sua perdição e, perambulando nas rotas turbulosas, estes serão, acima de tudo, modestos, humildes. Todo aquele que revele um átomo de orgulho fuge dele como uma lepra. Fuja dele como uma lepra
contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura leva à fronte, mas nos seus atos, sobretudo, o cunho de sua grandeza ou da sua decadência. Era essa parte aí que eu tinha destacado, meu irmão, onde diz: lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Então, cada um passa por a questão de saber realmente, pela escriba da verdade. Então, são as nossas atitudes que demonstram realmente a que viemos. Irmã, quer fazer alguma consideração? Cedo ou tarde, Nédia, esses falsos profetas, eles caem por terra. Porque eles não suportam muito tempo a luz divina. Justamente. Esse último parágrafo, para concluir, ontem, idem, pois, meus filhos. Sabrina, você pode concluir essa leitura? E depois, meus filhos bem-amados, caminhai sem vacilações, sem preconceitos, na rota bendita que empreendestes. Ide sempre sem temor. Afastai corajosamente tudo o que poderia entravar a vossa caminhada até o objetivo eterno. Viajores, não extrareis senão bem pouco tempo ainda nas trevas e nas dores da prova. Se deixardes ir os vossos corações a essa doce doutrina que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma quanto ao desconhecido. Desde o presente, podeis dar corpo a esses silfos fugazes que vieis passar em vossos sonhos e que efêmeros não podiam senão encantar o vosso espírito, mas não diziam nada ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis. O anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós, que bem cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, nada mais tendes a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre seus filhos transviados que clamam misericórdia. Continuai, pois avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, a este termo feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. É muito lindo esse evangelho. Muito lindo mesmo. É emocionante mesmo. E eu destaquei essa parte que diz que as coisas efêmeras que encontramos no nosso caminho não nos dizem, encantam o nosso espírito, mas não falam nada ao nosso coração. Por diversas vezes a gente nos alimentamos de coisas efêmeras que nos dizem muito ao nosso espírito, que nos encanta, que atinge a nossa vaidade, o nosso orgulho, mas não preenche realmente o nosso coração. Exatamente, Sabrina. Por isso que a gente vê tantos irmãos que faz tanta coisa, tem tanta coisa na vida, e mesmo assim tem aquele vazio. Vai todas as reuniões para a igreja, não perde uma missa, não perde um culto, não perde um estudo, mas continua com aquele vazio, nada te faz feliz. Porque, na realidade, ela ainda não fez aquela reforma íntima que... Boa noite, Edson. Seja bem-vindo. Já estamos quase no final, mas seja bem-vindo. Então, pessoal, é muito interessante
essa mensagem do Evangelho. A gente precisa ter muito discernimento, muita sabedoria espiritual, a sabedoria para saber discernir. Que mensagem é essa que esse irmão está me trazendo? Ela está pedindo alguma coisa em troca para mim? Se não está, então a gente deve seguir. Porque Jesus, quando esteve na terra, ele foi o maior exemplo entre os homens. Todos que procuravam ele e que ele curava, ele não pedia nada em troca. Então, não adianta a gente dizer assim, mas é da minha religião. Fulano de tal me curou, mas ele pediu para mim fazer isso. Eu confio porque ele é da minha religião. Não, mas não é isso. A gente não deve confiar dessa forma. A gente deve ter como exemplo Jesus Cristo, que é o nosso modelo para sempre. E aí eu quero, desde já, agora, já para finalizar, agradecer de coração a vocês duas meninas. Muito obrigado. Sabrina, você que estava com medo, dizendo que não ia dar certo, mas você é nota 10, viu, minha irmã? Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Miédia dispensa comentário, porque já é a terceira vez que eu faço. Participado assim de uma live, eu ainda estou meio tímida com isso, né? Mas como é que eu nego o que é que você me pede? Não tem como negar. Obrigado. Então, desde já, vocês já sintam convidadas, se vocês puderem, é claro, para continuar o restante do capítulo. Fica a critério de vocês, o convite está feito. Se vocês já puder, de hoje a 8, porque são de 8 em 8 dias o estudo do Evangelho. Pronto, tá ótimo, tá marcado. Fica certo. Pronto, então muito obrigado vocês. Já é que vem. E muito obrigado também, né, pessoal, os irmãos e as irmãs que nos acompanharam. Vocês estão recebendo muito elogio aqui, viu, Sabrina mais Niédia? Obrigada. Manhã tá aqui, olha. Toda cagada. É entendível, amiga. Você tá vendo, Sabrina, como é corajosa? Pois é, que trio. Eu pensei a mesma coisa. Adorei esse trio. Tchau. Tchau, um abraço, minha irmã. Fica à vontade vocês dois agora para fazer as considerações. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estiveram com a gente na partilha desse evangelho e fazer a prece final, agradecendo a presença do Mestre Jesus, que derrama sobre todos nós a sua misericórdia e que continue intercedendo e fazendo de nós canal na vida das outras pessoas, canal do bem. Que às vezes, por muitos momentos, podemos questionar a nossa capacidade de fazer o que Ele nos pediu e de pregar, mas que o que temos basta. Todos nós temos algo de bom para oferecer, seja uma palavra, um sorriso, um conselho, um abraço, uma leitura. Então, assim como hoje está sendo a primeira vez que eu falo publicamente, que possa vir mais oportunidades e que outras pessoas possam continuar trilhando, se estimularem e seguirem fazendo aquilo que o caminho de amor e o caminho da luz nos propõe. Que na noite de hoje todos nós sejamos abençoados com uma noite de sono tranquila, que os nossos anjos da guarda possam estar à nossa cabeceira, nos emanando os fluidos necessários durante o nosso sono e o nosso desdobramento, e que essa semana e os próximos dias sejam de muita esperança e fé. Que assim seja, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Belas palavras, lindas palavras. Niédia?
Então, gostaríamos de agradecer, né, a presença de todos e reforçar a ideia que a nós foi deixada ontem, durante a reunião do Centro Espírita, que o importante não é onde a gente teve um problema, teve uma interferência, mas sim o importante é não desistir diante das dificuldades. Se é um momento difícil, todos passaremos, com a fé e a força dada por aquele lá de cima. Então, quem nos guarda e nos protege, como algumas pessoas dizem, nunca dorme. Então, que tenhamos isso na mente e a certeza que com Jesus triunfaremos sempre. Muito obrigada, gente. Merece até palmas. Palma para vocês, palma para Jesus. Foi um Tchau, prazer, pessoal. meu irmão. Tchau. Tchau, irmãos. Deus abençoe todos nós. Tchau. Fique com Deus.